Olá, pessoal. A gente vai falar um pouco sobre a Reforma Protestante e Contra-Reforma. O que foi isso? Quando se fala em reforma, quer dizer o quê? Modificar algo, né? Quando tu fala em reformar a tua casa, fala em mudança, né? Quando se trata em reforma protestante, qual é o ponto X? Lá no século XV, o formato de igreja era muito diferente do formato de igreja que a gente conhece hoje. O formato de fé, de crença, era muito diferente do formato que a gente conhece hoje, certo? Então, o que leva as pessoas lá no século XV a buscar por essa reforma, a buscar por essa mudança, a ir contra a Igreja Católica lá naquele momento? O que acontece? Acontece que estava se saindo da chamada Idade das Trevas, a Idade Média, né? Como a gente já ouviu falar, e estava se passando ali o Renascimento, né? Durante a Idade Média, a Igreja Católica ela realizou várias coisas que levou ela a ter críticas muito grandes, como a questão da Inquisição, que na época era a perseguição de toda pessoa que tivesse qualquer atitude suspeita, que questionasse a igreja, né? Pessoas que mexiam com chás, que mexiam com essas ervas que a gente usa para fazer chá para dor de barriga, chá para dor de cabeça, enfim, essas pessoas às vezes eram vistas como bruxas. Então havia às vezes essa perseguição. Como eu disse, aquele formato de igreja lá, ele é muito diferente do formato de hoje, né? Então, quando acontece ali a reforma, ela vai questionar várias ações que a Igreja Católica tinha, que era até então a única religião vigente, né, principalmente na Europa. Então, o que a reforma ela contesta? Primeiro, o poder que os papas tinham. O papa, ele tinha grande poder e muitos impostos eram pagos para as igrejas. E os reis começam a pensar assim: o povo tá pagando tanto imposto para a igreja, eu podia lucrar mais. Ao invés desses impostos da igreja ganhar tanto dinheiro com a população, eu poderia ganhar, mas não, a população tá pagando o imposto para a igreja. Então, quer dizer, o rei ele já começa meio que ir contra aquela ideia de igreja que se tinha antigamente, lá no século XV. Um outro ponto que faz as pessoas começarem a criticar um pouco e buscar por essa chamada reforma, essa mudança. Corrupção e despreparo do clero. Quem era o clero? Era vamos dizer, a elite da Igreja Católica lá daquela época, né? Os papas, os cardeais, né? Todos aqueles que estavam envolvidos na alta classe católica, vamos dizer assim, né? O que acontecia? Muitas vezes o próprio clero ele criticava, vamos dizer, usava um discurso de crítica às pessoas com relação a algo que as pessoas faziam, tal, mas ele mesmo ia lá e fazia. Então gerava um pensamento assim: ué, como assim? Ele critica as pessoas de fazerem isso, mas eles também fazem. E as pessoas começaram a ficar desgostosas com isso. Outro ponto é a questão da corrupção. A igreja, ela ia atrás de muitas terras. A igreja era dona de muitas terras naquela época, né? A igreja, ela era dona ela recebia muito dinheiro da população, enfim. Tudo isso eram pontos para deixar a população assim com uma pulga atrás das orelhas, sabe? E principalmente aqueles que se incomodavam da igreja ter tanto poder. Principalmente, por exemplo, o rei, né? Que pensava assim: poxa, quem tem que ter maior poder aqui sou eu, não a igreja, né? Outro ponto que leva a igreja a sofrer duras críticas era a venda de indulgências ou falsas relíquias. O que eram as relíquias? Às vezes a igreja vendia um pedacinho de madeira e dizia: esse pedacinho de madeira foi da cruz de Jesus. Então vendia aquilo como uma forma de: não, tu leva isso para casa, tu alcança os teus milagres. Ou a igreja também vendia
papéis, né? Uma certidão lá, um papel dizendo que tu havia comprado, aquele papel lá assinado, e tu havia comprado um terreno no céu e por isso tu iria para o céu, né? A igreja cobrava por batismos, a igreja cobrava por, enfim, várias coisas. E tudo isso fez com que as críticas em cima da igreja fossem aumentando cada vez mais. Então, nessas situações, começam a surgir alguns nomes, algumas pessoas, né, estudadas, que faziam escola, né, que estudavam teologia, e essas pessoas começaram a ver algumas diferenças entre aquilo que a Igreja Católica lá naquela época, não digo hoje, né, diferente hoje, lá naquela época, entre aquilo que a Igreja Católica lá daquela época pregava e aquilo que estava na Bíblia, né? Muitos estudiosos começaram a pensar, mas não tá batendo uma informação com a outra, né? E aí, uma das coisas que havia muita crítica era o grande acúmulo de riquezas que os sacerdotes católicos tinham, né? E essas pessoas que de alguma forma criticavam a igreja, né? Eles eram chamados por uma palavrinha chamada de herege. Herege era como é chamado aquele que contrariava as ordens da igreja. E aqueles que eram considerados como herege, geralmente sofriam algumas penalidades, vamos dizer assim, né? E aí começam a surgir alguns nomes. Por exemplo, Martinho Lutero. Martinho Lutero, que é esse cara aqui, ó, super conhecido, né? O Martinho Lutero, ele... Um dos grandes episódios, né, lá no século XVI, ele escreve as 95 teses. O que são essas 95 teses? 95 pontos onde ele a partir da leitura da Bíblia, né, que é o livro chefe, né, da Igreja Católica desde sempre, desde aquela época, né, livro base, né? Ele cria 95 pontos onde ele discorda com aquilo que a Igreja Católica pregava, né? E aí ele traduz a Bíblia para outras línguas e a partir disso, né, dessa tradução do Martinho Lutero para o alemão da Bíblia, a Bíblia ela vai ser traduzida depois para outras línguas e Martinho Lutero, ele é o fundador de uma religião chamada luteranismo, né? Com essa situação, essa discordância do Martinho Lutero com a igreja, né, ele é excomungado, ou seja, ele é, vamos dizer, expulso da Igreja Católica naquele momento, né, e aí, como eu disse, inicia aí a chamada Reforma Protestante, que é essa reforma, essa mudança na forma de ver Deus, essa mudança na forma de se relacionar com a fé, de ver a Bíblia, porque até então também apenas a Igreja Católica tinha acesso à Bíblia, certo? Então, e a Bíblia ela era em latim, e eram pouquíssimas pessoas que sabiam latim, eram só pessoas muito estudadas. Então, a partir de Lutero, a Bíblia, as pessoas têm um alcance mais fácil àquilo que a Bíblia diz, e também com esse alcance mais fácil, as pessoas começam a ler a Bíblia e contestar ainda mais coisas que a Igreja Católica colocava. Um outro ponto que aconteceu aí nesse momento chamado Reforma Protestante é a grande impressão de livros. Por quê? Porque até então, tudo que era escrito era, copiado, não tinha imprensa, não tinha formas de impressão em grande escala, né? Tudo tinha que ser copiado. Então, hoje, por exemplo, se eu escrevo um livro, esse livro ele vai para a editora, como você tem às vezes seu livro didático, e lá uma máquina ela produz muitas cópias daquele livro. E naquela época não. Quando alguém escrevia algo, tinha que ter pessoas, havia os copistas, pessoas que copiavam exatamente aquele algo ali que estava escrito. E era assim que se tinha acesso à leitura. Então, durante esse momento aí que está acontecendo, na Reforma Protestante, surge as prensas, né, de impressão,
né? Onde se juntavam ali as letrinhas, se formava um texto e aí ficava mais fácil de imprimir. Acontecia como se fosse um carimbo dessas letrinhas que ficavam todas organizadas, recebiam uma tinta em cima e o papel era colocado sobre ela e ela meio que, vamos dizer, carimbava aquele papel e ali se formava o texto, né? Então isso faz com que mais livros sejam produzidos e mais pessoas passam a ter acesso ao conhecimento, né? E a gente sabe que o conhecimento, ele é liberdade, o conhecimento é poderoso, né? Quando tu não sabe da verdade, tu não tem como contestar nada. Quando tu não tem conhecimento acerca de uma situação, tu não tem como contestar nada. Mas quanto mais tu conhece acerca de alguma coisa, ou de uma situação, de um fato, ou de um tema, quanto mais tu conhece, menos enganado tu vai ser. E é isso que começa a acontecer. As pessoas começam a ter muito conhecimento, né, da Bíblia, muito conhecimento de outros livros, e isso faz com que elas vão questionando aquilo que na época a Igreja Católica dizia. E começa a acontecer várias reformas, né, em toda a Europa. Por exemplo, na Inglaterra ocorre uma reforma que dá origem à religião anglicana, que é a religião oficial até hoje lá na Inglaterra. E aí depois então acontece a chamada Contra-Reforma. O que é isso? Vamos dizer assim, é um contragolpe da Igreja Católica. Enquanto a Reforma Protestante foi uma reforma por parte daqueles que não concordavam com a Igreja Católica, a Igreja Católica pensa o quê? Nós estamos perdendo muitos fiéis, então nós precisamos dar um jeito para não perder tantos fiéis. O que a gente pode fazer? Nós vamos lançar uma contra-reforma. Se eles falam que vão reformar alguma coisa, vão modificar alguma coisa, nós também da Igreja Católica vamos modificar, que é para a gente não perder tantos fiéis, né? Tantos participantes da religião. Na Contra-Reforma, né, ocorre ali o chamado Concílio de Trento. O Concílio de Trento é uma reunião entre grandes líderes católicos. No Concílio de Trento, a Igreja Católica toma algumas providências que é para não perder tanto espaço assim. Primeira das providências é criar o Tribunal do Santo Ofício. O que o Tribunal do Santo Ofício fazia? Ele interrogava pessoas que questionavam a Igreja Católica, ou pessoas que eram suspeitas, por exemplo, de bruxaria, pessoas que mexiam com ervas, pessoas que estavam relacionadas a qualquer coisa questionável por parte da igreja. Essas pessoas, elas eram procuradas e interrogadas, né? Além dessa questão de pessoas suspeitas, né? Toda e qualquer pessoa que criasse qualquer tipo de fala, qualquer tipo de movimentação contra a Igreja Católica ou de questionamento às ideias católicas, essas pessoas também eram interrogadas pelo chamado Tribunal do Santo Ofício, né? E aí, a partir desse interrogatório, essa pessoa ia ser vista se ela era culpada de fazer aquele algo errado ou não, né? E eram ameaçadas. Então muitas pessoas acreditavam naquilo que estavam defendendo, mas elas tinham que se retratar, dizendo não, eu falei aquilo, mas eu nem penso assim, eu tava confusa, eu me enganei. Então as pessoas tinham que meio voltar atrás às vezes naquilo que elas falavam, que elas pensavam, né? Podia ser a respeito de religião, de ciência, de qualquer coisa, né, que a Igreja Católica se sentisse ameaçada, que a pessoa tinha que se retratar, porque muitas delas eram ameaçadas. Inclusive, se você for procurar até na internet ou ler no seu livro de história, você vai ouvir falar sobre a Inquisição. O que foi a Inquisição? Foi a partir dos interrogatórios que eram feitos, pessoas que eram consideradas culpadas, que não se retratavam, essas pessoas sofriam às vezes alguns tipos de tortura, né? Como eu disse, se você for olhar o seu livro, se você procurar na internet, você vai encontrar bastante material sobre isso, né? E essas pessoas sofriam alguns tipos de tortura. Uma dessas torturas, por exemplo, era ser queimado na fogueira. Por exemplo,
aquelas que eram consideradas bruxas, né, eram queimadas na fogueira. Então é uma coisa assim bem chocante pra gente, né? Que nem cabe hoje na nossa mente, né? Mas aconteceu. A Igreja Católica, ela tem esse registro desses acontecimentos e esse registro está em toda a história, enfim, por aí no mundo inteiro, registros da época mesmo, em livros, enfim. E inclusive até o Papa João Paulo II, outros papas citaram essa situação, né, lá da Inquisição da Igreja Católica, né? E esse Papa, ele até se retratou, né? Ele pediu perdão por aqueles enganos, né? E por aquelas mortes que a Igreja Católica cometeu lá no século XVI, lá com a Inquisição, né? Por conta dessas mortes que ocorreram, por conta dessa perseguição que havia contra as pessoas que batiam de frente, né, com as ideias do catolicismo. Então, sobre reforma e contra-reforma, de forma muito resumida, é isso que eu comentei. Um ponto também sobre a contra-reforma, provavelmente você já ouviu falar sobre os jesuítas, né? No Brasil mesmo existiram os padres jesuítas. Qual era a ideia? Já que enquanto na Europa estava acontecendo a reforma protestante, estava acontecendo a contra-reforma e a Igreja Católica estava perdendo muitos adeptos, né? Uma ideia dela foi criar os jesuítas, porque eles pensaram o quê? Nas novas terras, porque estava acontecendo também as grandes navegações, então o que eles pensaram? Portugal, né, Espanha, tá acontecendo aí as grandes navegações, eles estão descobrindo lugares novos, né, como por exemplo aqui a América, né, o Brasil, enfim. Então, o que nós da igreja vamos fazer? Vamos criar os jesuítas, que serão padres que vão para esses lugares recém-descobertos, a fim de pegar essas pessoas que moram nesses lugares, como por exemplo os índios, né, e fazer novos adeptos da religião católica. Então, os jesuítas, eles vêm, por exemplo, para o Brasil e para vários lugares, né, com esse objetivo de espalhar o catolicismo, esse catolicismo que naquele momento estava perdendo espaço por conta da reforma, né? Então é isso aí, pessoal, de uma forma bem resumida, aqui está um pouquinho da reforma e contra-reforma para vocês, ok? Fiquem bem, se cuidem e até mais.